Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vim aqui tratar de um tema que o pessoal me pediu bastante nos últimos vídeos. Quando eu fiz o vídeo ali de como se dá para policial legislativo do Senado, o pessoal pediu bastante análise para o cargo de analista processo legislativo. Então, conforme prometido, trazendo aqui para vocês uma análise bem completinha, mas vou precisar dividir esse vídeo em duas partes, tá? Então, tô gravando essa parte inicial, parte 1, depois vou gravar outro vídeo, que eu vou linkar aqui em cima, com outras informações, outras dicas para você estar estudando, ok? Para esse cargo especificamente. Antes da gente começar, vou pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva aqui, ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas dicas e já deixa o seu like no vídeo, já comenta alguma coisa aí, algum outro cargo que você queira que eu fale sobre aqui no canal. E é isso, então vamos começar. Pessoal, então aqui, conforme eu já havia dito, né, nós vamos falar sobre o cargo de analista processo legislativo para o Senado. E, né, já vou deixar aqui para vocês também já meus contatos. Então, para quem ainda não conhece, pode me seguir lá no Instagram, que é @amanda.concursos. Se você ainda não conhece também o meu site, é www.amandaconcursos.com. Quem quiser também, o contato do meu e-mail é amandaborgesconcursos@gmail.com, ok? Então é isso, pessoal. Gente, vou comentar aqui com vocês em relação aos 3 cargos de analista que são abertos para qualquer nível superior. Então, nós tivemos aí a autorização, certo? De algumas vagas, 40 vagas no total. Mas para analista processo legislativo, nós tivemos aí a autorização de 2 vagas para processo legislativo, aberto para qualquer nível superior. Também aberto para qualquer nível superior, a administração com 2 vagas. E nós temos também um terceiro cargo ali de analista que poucas pessoas sabem, mas também é aberto para qualquer nível superior, que é a prova ali de registro e redação parlamentar. Que cargo é esse, Amanda? É o antigo taquígrafo. Então, pessoal, nós tínhamos a prova ali de taquigrafia e agora o nome do cargo se chama registro e redação parlamentar com uma vaga. Com um detalhe, se você for fazer esse cargo aqui, você vai ter também a prova prática. Prova prática ali, conforme já está no projeto básico, tem a prova prática de taquigrafia e de revisão de texto. Então, você vai ter que se preparar também para a prova prática, além da prova objetiva. Cai bastante português. E aí, Amanda, que cargo que eu vou estar estudando, né? Então, você tem que fazer, gente, uma análise aí levando 2 coisas em consideração. Primeira, né, as matérias que você vai gostar de estudar, se vai ser mais ali voltado para o regimento interno, processo legislativo, regimento comum, as resoluções, ou então administração. A administração cai ali que mais complicadinho, não é nem a administração em si, na minha opinião, é contabilidade pública, certo? E a parte ali de AF também, ok? Então é a parte mais complicadinha ali para o cargo de administração. Mas aí, gente, dá uma olhada nos 2 editais e leve em consideração também o que você vai acabar fazendo na prática. Então, para processo legislativo, vou estar comentando, para administração, no vídeo de administração, vou estar comentando também. Mas a administração, você vai trabalhar praticamente qualquer setor ali da casa, praticamente todos os setores têm sua área de gestão. É um cargo meu que coringa, né? A gente que é dessa área administrativa, a minha área também é administrativa, então a gente acaba sendo uma peça coringa ali, a gente pode trabalhar praticamente qualquer setor ali dentro da Casa Legislativa, ok? E aí, o que faz um analista processo legislativo especificamente? Então, conforme o último edital aqui, a descrição das atividades, eu vou ler especificamente para vocês essa parte aqui, ó. Incumbem atividades de nível superior de natureza pouco repetitiva, envolvendo supervisão, coordenação, orientação e execução de trabalhos legislativos, estudos e assistência técnica na formulação e análise de proposições e outros documentos parlamentares, bem assim de trabalhos de análise, pesquisa e recuperação da informação instrutiva do processo legislativo. Então, você vai trabalhar ali, gente, com regimento interno e processo legislativo, assim, na veia mesmo, trabalhar dentro das comissões. Então, você que já começou a estudar, você sabe que existem comissões ali no Senado Federal, falando com os consultores legislativos também, os assessores dos senadores também, que trabalham nessa área, e também até no parlamento. Então, você vai estar atuando realmente diretamente ali no processo legislativo da casa. Agora, a administração, você já vai trabalhar com outros aspectos, a parte meio da casa legislativa, ok? Como se fosse a gestão, a organização ali interna da casa. Remuneração. Remuneração é a mesma ali para todos os analistas. Esse padrão 36 aqui é o padrão inicial. Então, você entra ganhando aí singelos
quase 26 mil reais, né, gente? Dá pra vir pra Brasília com esse salário? Dá pra vir. Dá pra visitar bastante sua família, se você tá vindo de outro estado? Dá também. É um salário muito bom. Não é à toa que o pessoal chama de céu nada. E salário final aqui, 29.351. Isso daqui hoje. Então, trabalhar no Legislativo é sensacional. Eu só descobri como é trabalhar no Legislativo depois que eu entrei no Legislativo. Vagas. Vagas para processo legislativo, gente. O último concurso eram 40 vagas, porém eles nomearam além das vagas, conforme assim, o Senado, gente, ele tem essa tendência de nomear além das vagas, ok? Então eram 40 vagas e nomearam 73, então quase que o dobro. Para a administração, eles nomearam, se eu não me engano, agora foram 80, e para registro e redação parlamentar, que antigamente era taquigrafia, eles nomearam 28. Então agora tem uma vaga para registro e redação parlamentar. Mas, gente, eles fazem essa uma vaga ou duas vagas aí para os analistas para eles serem obrigados a chamarem só esses dois ou um. Mas eu acho muito difícil o Senado fazer um concurso assim, né, que vai deslocar o país inteiro para fazer esse concurso ali nas capitais para chamar 2 analistas de administração, 2 analistas de processo legislativo. Não, eu acredito que vão chamar mais pessoas do que isso. Beleza. Em relação aos cargos vagos, então eu trouxe aqui do dia 16 de junho de 2021, fui lá no site do Senado, tirei o print aqui dos cargos que nós temos para analista processo legislativo. Total de cargos, 414, ocupados, 183 e vagos, 231, ou seja, mais da metade dos cargos estão vagos para analista processo legislativo. Então tem essa demanda sim, então dificilmente vão chamar 2, como essa quantidade de vagas aí. Então, acredito que eles vão chamar bem mais do que isso. Analista administração. Vamos ver aqui, dá uma olhadinha. Eu sempre gosto de analisar isso, pessoal, porque tem gente que fala assim, eu acho que analista processo legislativo vai chamar muito mais. Beleza, tem mais cargos vagos, sim, mas no último concurso nomearam mais administração. Então, assim, né, tem esses 2 pesos aí na balança, vocês têm que considerar, levar tudo isso em consideração na hora de escolher o cargo que você vai fazer. 232 cargos, então, já é menos, né, do que cargos de processo legislativo, ocupados 120 e vagos 112. Então, aqui, comparando com o processo legislativo, realmente é metade da quantidade nós temos cargos vagos para administração, ok? Mas, na minha opinião, a concorrência de administração também vai ser bem menor, porque a cada 30 mentorados que eu pego para processo legislativo, eu pego, sei lá, uns 2 para administração. Então, até eu estar gravando esse vídeo aqui, tem muito mais gente estudando para processo legislativo do que administração, ou policial legislativo. Poucos para administração e menos ainda para registro e redação parlamentar. Acho que registro e redação eu peguei só 2 até hoje. Os outros cargos bem mais. Ok, registro e redação parlamentar. Quantos cargos? Nós temos 90, sendo que 54 estão ocupados agora, certo? Aliás, perdão, ocupados em 2021, 53, ok? E vagos, 37. Ok. Amanda, como é que tá o andamento do concurso? Beleza, nós tivemos ali a autorização do concurso, então a gente achava que o concurso ia sair logo. Só que o que aconteceu? Como veio a pandemia em 2020, a comissão organizadora do concurso, ela foi destituída. Então, o Davi Alcolumbre, né, que era o presidente do Senado à época, ele publicou ali uma portaria que revogava a portaria que criou essa comissão. Para um concurso acontecer, pessoal, além dele ser autorizado, tem que ter essa comissão organizadora ali dentro do órgão, vai estar em contato com a banca, vai falar assim, a gente quer que o concurso seja de tal forma, elabora o projeto básico, então tem que ter essa comissão. Sem essa comissão, não tem o concurso, tá? Então, inicialmente, o que tem que acontecer? Tem que voltar a existir uma comissão dentro do Senado. No momento, nós estamos ainda sem comissão, até o momento que eu estou gravando esse vídeo. E aí, o que foi falado? Foi falado que esse concurso vai voltar quando se passarem aí os efeitos da Covid-19, da pandemia, por questões orçamentárias. Então, não sei ao certo quando que deve sair, porque a gente ainda vai ter a eleição ali também. Então, não sei como é que vai funcionar em relação ao quando, né? Só se eu tivesse uma bola de cristal. O pessoal pergunta muito, Amanda, quando é que vai ser esse concurso? Gente, não sei. Mas esteja já correndo esse concurso aí que exige uma preparação muito alto nível. Mas vai depender muito do ritmo de vacinação. Às vezes vacina muito rápido o país aí e a gente consegue até ter edital em dezembro desse ano, novembro desse ano, talvez. Então, aqui tá a portaria, que eu falei para vocês, né? Essa portaria aqui que saiu em agosto de 2020, fala aqui, né, que o presidente do Senado ele vai designar uma comissão, que é a examinadora do concurso,
porém, pelas questões orçamentárias, pelas incertezas ali da Covid, da pandemia, pelo risco, então acabou revogando essa portaria que instituía a comissão organizadora. Então, nós, no momento, estamos sem comissão. Amanda, e a banca, FGV ou CESP? Então, nesse mesmo mês aí, agosto de 2020, nós tivemos ali a Banca CESP falando: ei, pessoal, você é a organizadora, a banca organizadora do concurso do Senado. Só que aí depois foi publicada uma nota ali do Senado falando que não fechou contrato com nenhuma banca. Então, assim, a gente sabe, pelo projeto básico, que a tendência maior é realmente da banca ser CESP. Mas pode mudar? Pode. Não tem nenhum contrato assinado, pode chegar uma comissão ali que fale: não, vai ser FGV mesmo do projeto básico. Então, assim, até o projeto básico falavam 200 questões certo e errado, né? A gente sabe que certo e errado ali realmente é banca CESP que tem essa tendência de realizar esse tipo de prova. Então, eu acredito que a prova vai ser CESP? Sim, mas eu acho que uma pessoa que está se preparando para o Senado em alto nível, ela tem que treinar CESP e FGV. Primeiro, fica muito firme em CESP, depois faz algumas questões da FGV, porque vai que, né, vem FGV na tua prova. Até porque dá tempo de fazer as questões das duas bancas e ficar firme nas duas bancas, dá, beleza? Se você estiver se preparando certinho, claramente. Então, aqui, né, foi a nota que o CESP falou: ei, pessoal, vou organizar esse concurso. Beleza, ok. Então, nós tivemos ali depois o Senado falando que não tá nada garantido, tá? Então, comentem até aí qual banca vocês preferem, se vocês preferem FGV, se vocês preferem CESP. Tá falando agora do projeto básico. Então, nós também tivemos um projeto básico aí que vazou. O projeto básico, gente, ele vai ser agora o projeto básico do concurso? Não, pode ser que mude. E ele também não é uma lei, ele não é uma coisa assim que vai estar vinculando o edital. Não, pode ter um projeto básico, o edital vem diferente? Sim. Então, o projeto básico ali é como se fosse um projeto inicial mesmo do que vai ser o concurso. Mas, para mim, ele já é o que a gente tem mais próximo do que vai vir a ser o concurso mesmo. Então, ele já colocou aqui 200 questões certo e errado, o que já dá uma tendência ali maior de ser banca CESP mesmo. Outra novidade, prova de títulos para todos os cargos. Então, antigamente era mais para consultores, prova de títulos, mas eles colocaram aqui também para analistas, todos os cargos. O mesmo analista que é aberto para qualquer nível superior, sim, prova de títulos também. Outra coisa, língua estrangeira. Antigamente, na última prova, nós tivemos inglês, mas aqui eles colocaram inglês ou espanhol, certo? E uma nova matéria que seria literatura nacional. Essa matéria não tinha no edital anterior, na prova anterior, e foi adicionada aqui no projeto básico literatura nacional. Outra novidade que eles colocaram foram duas questões teóricas. A questão teórica que eu digo, gente, a questão discursiva ali, que vai ser em relação à parte específica do teu edital. Beleza? Então, nós temos, na prova anterior, nós tivemos uma redação e uma questão discursiva, certo? E agora estão colocando uma redação e duas questões discursivas. Ou seja, essa prova vai ser muito cansativa. Imagina, 200 questões certo e errado, uma redação e duas questões discursivas. Então, assim, tem que simular, gente. Tem que fazer simulado para você treinar o tempo, treinar a sua estratégia de prova. Tá? Então, você vai ter que estar com uma estratégia de prova muito bem montada para você conseguir terminar essa prova a tempo, ok? Beleza, o que eu trouxe aqui para vocês? Se você está muito perdido em relação à prova de títulos, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de consultor, o edital de 2011. Então, o que seriam esses pontos da prova de título? Eu trouxe aqui para vocês terem um referencial. Vai ser exatamente assim? Não. Então, mas só para vocês terem um referencial aqui. Pós-graduação conta, nesse caso aqui, eles colocaram até 2 pontos, certo? Então, cada título ali de pós-graduação valia 1 ponto, você podia acumular até 2. Então, 2 pós-graduações. Se eu fosse dar para esse cargo, o que eu faria? Eu faria 2 pós, pelo menos. Entendeu? Aí nós temos o mestrado e o doutorado. Então, assim, eu faria uma pós que me ajudaria ali, uma pós em direito legislativo, para processo legislativo, entendeu? Para o seu cargo de processo legislativo, para ter a ver, para você estar estudando para pós e estar estudando para o seu cargo ao mesmo tempo. Então, eu faria 2 pós, pelo menos logo de cara, para eu estar me garantindo aí nesse concurso. Ok. Em relação à reserva de vagas no projeto básico. Então, tem aqui, né, conforme lei federal mesmo, 5% para candidatos com deficiência e 20% para os candidatos negros. Então, como a quantidade de vagas, pessoal, nós temos aí 2 vagas para processo legislativo. Se você não sabe como é que funciona ali, em termos da cota racial, a cota racial ela é para 3 ou mais vagas. Então, Amanda, tem gente que me pergunta, são 2 vagas, sendo que uma vai ser para cotas? Não.
São 2 vagas. Se a gente faz a conta, dá 0,4. 20 vezes 2 é 0,4, a gente arredonda para baixo. Então, essas 2 vagas são realmente de ampla concorrência. É uma coisa que o pessoal me pergunta, então eu já deixei aqui para vocês entenderem como é que funciona isso, até para outros concursos, certo? Então, vamos lá. Disciplinas de acordo com o projeto básico. Português, beleza, a gente já sabia. Literatura nacional, que foi a novidade. Inglês, que já tinha, né, na última prova. E agora a opção de espanhol. Amanda, é certeza que vai vir assim? Não, não é certeza. Pode até vir em inglês e espanhol? Pode ser que venha também. Então, assim, se eu quisesse ter certeza que eu ia... Ter certeza não, porque eu acho difícil ter certeza de passar em 2 vagas. Mas, assim, quisesse dar o meu máximo, eu estudaria as duas matérias. Ficaria muito bem em inglês, primeiro. Eles tiram esse ou espanhol e sobra só inglês. Então, eu ficaria muito firme em inglês. Depois eu daria uma estudada em espanhol. Eu estudaria. Depois eu estar muito firme em regimento interno, processo legislativo. Sim, mas eu acho que esse tipo de concurso é um concurso, assim, que a pessoa tem que estar num nível absurdo de alto para passar. Então, se você quer estar nesse nível absurdo de alto para passar, tem que estar preparado para o que vier, certo? Então, pós-edital ali, você vai ter tempo de fazer revisão. Mas, assim, alguma matéria ou outra, às vezes dá para pegar? Sim, é só as novidades. O que a gente o pessoal já estava esperando aparecer por aqui, a gente já tem que estar se preparando. Raciocínio lógico, beleza, direito constitucional, administrativo, atualidades, que na prova anterior chamava mundo contemporâneo, caía absurdamente qualquer coisa do mundo, sim, praticamente qualquer coisa. Então, assim, é uma loteria essas questões? Na minha opinião, sim, dessa parte de mundo contemporâneo, no caso aqui, atualidades, beleza? E conhecimentos específicos na área de atuação, que é basicamente ali, vou mostrar para vocês, mas regimento interno, regimento comum, resoluções ali e algumas leis. Último concurso, como é que funcionou? Gente, o último concurso, o edital saiu em 2011, a prova foi em março de 2012. Foi organizado pela banca FGV, múltipla escolha. FGV já tem uma fama aí da prova de português ser bastante difícil. Se você já começou a estudar, você já tá vendo aí que a prova de português da FGV não é uma prova fácil. Tem umas questões gramaticais muito fora ali da curva mesmo. Então, vou mostrar aqui para vocês como é que funcionou. P1, português. 20 questões, peso 1, total de pontos 20. Então, 17% da tua prova objetiva só de português. Gente, isso é muita coisa. Muita coisa. 17% da tua nota só de português é muita coisa. Conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais foi basicamente raciocínio lógico, na última prova, e mundo contemporâneo. Então, eram 5 questões de cada, se eu não me engano. 10 questões. Peso 1, 10 pontos. Então, 8% da nota para raciocínio lógico junto com o mundo contemporâneo. Em inglês, 10 questões, então nota pra caramba? Sim. Você tem que estar bem em inglês? Muito. Tem a opção de abandonar inglês? Nunca na sua vida. Então, assim, eu falo essas coisas porque tem gente, né, mentorado meu, que às vezes chega, não conhece direito o estilo do concurso e me pergunta, Amanda, não sou boa em língua estrangeira, não sou boa em inglês, posso abandonar? Não. E eu indico você se garantir em inglês, mesmo tendo inglês ou espanhol no projeto básico, sim, eu indico se garantir em inglês também, porque vai que não venha ou espanhol. E inglês, para mim, é quase certo que venha. 8% só de inglês. Conhecimentos específicos, 40 questões, peso 2. Então, aqui que estava realmente a maior parte da nota. Vou mostrar quais são essas matérias logo em sequência. Mais 80 pontos aqui de 120, ou seja, 67% da sua nota só de conhecimento específico. A maior parte desse conhecimento específico era a letra da lei do regimento interno mesmo. Ok, pessoal. Então, o total aqui da tua prova objetiva valia 120 pontos. Ok. Você tinha que tirar 50%, pelo menos, para você não ser desclassificado. Você tinha que tirar 50% em cada uma dessas provas. Tem que tirar muito mais do que isso para passar do seu lado, certo? Muito mais que 50%. Tem que praticamente gabaritar essa prova. Então, uma informação aí. E você tinha 5 horas e meia para fazer essa prova aqui, que eram 80 questões, então era correria, porque ainda tinha redação e a questão discursiva. E aí eu vou mostrar para vocês como é que foi a prova discursiva, foi aplicada junto, né, no mesmo dia ali, dentro dessas 5 horas e meia. Mínimo de linhas para redação era 25 e máximo de linhas, 30 linhas para redação, certo? 20 pontos. E a mesma quantidade de pontos para a questão discursiva, também 20 pontos, totalizando 40 pontos. E aí, os temas propostos dentro da questão discursiva era realmente dentro do conteúdo programático ali do seu edital. Então, era a parte ali que estava dentro do teu conteúdo. Mas uma coisa que todo mundo me pergunta, Amanda, qual foi a nota de corte? Eu sempre falo, não leve em consideração a última nota de corte. Gente, porque sempre o concurso aconteceu há muitos anos. Então, o legislativo demora muito para ter outra prova. Você vai jogar sua nota, gente, super lá pro alto, ok? Super, super mesmo. Quase que gabaritar a prova? Sim, exatamente isso. Mas vou falar aqui como é que funcionou o primeiro colocado, certo? Na época.
Ele tirou 89,88% da nota, considerando a prova objetiva com a prova discursiva. Então, depois de tudo corrigido, ele ficou com 89,88%. Ou seja, vamos arredondar aí para 90%. Considerando que tem a redação discursiva, a questão discursiva também aqui, é uma nota muito alta. Vai ser maior? Eu acredito que sim. Em primeiro lugar aqui, eu acho que vai ser maior a nota do que isso. Beleza? Último convocado. Então, aquele ali que foi o posição 73, se eu não me engano, porque a informação já ficou para trás, mas 70 e alguma coisa. Ele ficou, o último que foi convocado, gente, para o Senado, ele ficou com 84%. Como vamos botar a nota de corte ali dentro dos convocados, não dentro das vagas, dentro dos convocados, 84%. Que é uma nota, assim, que eu acho que a nota vai ser bem maior do que isso, dessa vez. Redação. Como é que funciona na prova de 2012 do Senado? Banca FGV. Gente, uma coisa, eu vou falar sobre redação, mas eu vou deixar linkado aqui como você vai estudar para a redação, como é que você vai se preparar, como tirar uma nota 100 ali na redação. Então, eu falo como eu gabaritei a minha redação e tudo mais. Então, eu vou deixar aqui linkado o vídeo também para vocês. Como é que funcionou a redação ali de 2012, FGV? Gente, essa redação, eu juro para vocês, olhem que doideira. Eu olho para essa redação e falo, caramba, ainda bem que eu não fiz essa prova, porque misericórdia, olha isso, gente. Vem aqui um textinho nada, né? Um parágrafozinho, os bons ventos da economia para o Brasil enchem de esperança as caixas de sonho da população. No contexto das possibilidades, o brasileiro se sente adulto e amadurecido no mundo de crises que estouram em cada esquina, mas que parecem não ameaçá-lo de perto. E aí, ele quer que você responda na tua redação, em outras palavras, o que é ser tupiniquim. Então, você tem que discorrer aí 30 linhas sobre o que é ser tupiniquim. No meio ali de uma prova gigante de 80 questões com 5 alternativas cada. Ou seja, gente, é uma redação complicada? Na minha visão, sim, a redação da FGV é complicada. A redação a gente estuda para banca. Então, você vai treinar uma redação para a FGV totalmente diferente de uma redação que a gente treina para o CESP. É muito diferente. A redação, gente, a gente treina, assim como a prova objetiva, para banca. Então, tem que ser um curso específico para aquela banca, não um curso de redação genérico, um livro de redação genérico. Eu indico você começar treinando para a redação do CESP, porque o CESP é a chance maior de vir, é uma redação do CESP. Mas ok, o que é ser tupiniquim? Então você tinha que dar uma viajada na maionese ali, torcer ali pro seu avaliador, achar que você estava dentro do que era possível ali de ser discorrido dentro desse tema. Então, assim, é um tipo de redação que eu não gosto, prefiro o tipo de redação do CESP, porque ele faz perguntas ali de atualidades, umas perguntas mais objetivas e pronto, eu respondo. Ok, geralmente tem aquelas 3 perguntinhas, você responde e beleza. Beleza, é a questão discursiva que está dentro do conteúdo programático, aborda o conteúdo programático. Gente, eu vou mostrar para vocês que tanto desse cargo quanto do cargo ali da Câmara dos Deputados não foram questões discursivas, na minha opinião, difíceis. Não, na minha opinião, muito simples. É uma questão de CPI, ou do Senado, o último concurso. Então, ali ele fala um casinho e você tem que, na redação, na questão discursiva ali no texto, você tem que responder essas perguntas. Ele coloca aqui 4 tópicos que ele quer que você responda, mas basicamente, o que CPI pode fazer ou não pode fazer? Isso é uma questão básica para todo mundo que estuda pro legislativo. Por exemplo, quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico. Pode? A gente sabe que pode. Interceptação das ligações telefônicas. A gente já sabe que não pode. Pedido para a polícia, né, de busca e apreensão de documentos e computadores. Busca e apreensão, pode? Pode, exceto em domicílio. Proibição dos advogados, não pode. Convocação ali de testemunha. Então, tudo isso a gente vai falar no texto que a CPI pode ou não pode fazer, basicamente. Mas podia ser muito pior? Podia. Acredita, podia ser muito pior do que isso daqui. Quando a gente está estudando, a gente vê que podia ser muito pior que isso. Então, beleza, você treina para a questão discursiva. Vou fazer um outro vídeo, gente, não dá tempo de eu falar tudo que eu queria nesse vídeo? Não, mas vou fazer um outro vídeo falando como é que você pode treinar para as questões discursivas também. Beleza, então eu vou mostrar aqui para vocês o último edital. Gente, eu vou deixar todos esses editais, todos esses materiais, última prova, tudo isso em um link que você vai me pedir. Vou mandar essa pastinha com esses materiais todos para vocês. E aí, me pede lá no meu Instagram, @amanda.concursos. Se você não tem Instagram, me manda um e-mail. amandaborgesconcursos@gmail.com. Peça os materiais para analista processo legislativo do Senado. Beleza? Que eu vou te mandar todos esses editais, tudo que eu vou estar comentando aqui vai estar dentro dessa pastinha. Então, peça. Mas continuando aqui, então, português, eu não vou ler para vocês aqui, tá? Depois vocês pegam o edital, façam a leitura desses tópicos direitinho, a redação oficial, inglês, e aí a parte dos conhecimentos gerais, raciocínio lógico, mundo contemporâneo, assim como eu tinha falado para vocês, né? Sem questões de cada. Ok.
Então, vamos lá para a parte específica de processo legislativo, o que é cobrado. Então, constitucional, que eles colocam Constituição Federal, ponto. Eu acho muito engraçado a FGV, o jeito que ela coloca o edital. Regimento interno do Senado Federal. Então, claramente, a parte principal da tua prova está aqui, regimento interno. Então, metade das questões da última prova, das 40, 20 foram de regimento interno. E resoluções que alteram, né, o regimento interno até a data da publicação do edital. Regimento comum e resoluções que alteram também. E aí nós temos várias leis também, então a Lei 8.112, regime jurídico único aqui, a Lei Complementar 9598, que é a de técnica legislativa, que é uma lei que ensina a fazer as leis. Nós temos outras leis aqui, direito administrativo, processo legislativo e ética, que teve no último concurso. Amanda, essa parte específica é muito grande? Na minha opinião, não. É um edital que eu considero, gente, um edital tamanho médio. Um edital, ai meu Deus, vou estudar para analista, vou estudar como se fosse um edital de auditor da Receita Federal, auditor do TCU. Não, esses editais são imensos. Esse edital aqui, gente, ele é um edital médio, assim. Dá para dar várias voltas nesse edital aqui. Então, eu coloquei aqui para vocês a parte específica da prova. Então, nós tínhamos ali 40 questões e eu coloquei aqui, dividido certinho, qual era a quantidade de questões para cada disciplina. Então, o regimento interno do Senado Federal, 20 questões, simplesmente metade da parte específica. Processo legislativo, 8 questões, então foi a segunda parte ali mais cobrada. Orçamento público, ali que está dentro da parte da Constituição Federal, se não me engano, os artigos 165 a 169, 2 questões foram cobradas. Constituição Federal, a parte de competências do Senado e do Congresso Nacional, 2 questões, uma de cada. E o restante, só uma questão. Então, nós tivemos aí 8.112, uma questão. 1.709, que é de crimes de responsabilidade, uma questão. A 9598, que é a que eu falei para vocês, de técnica legislativa, uma questão. Aí nós temos as resoluções aqui, essas resoluções específicas, que eu vou estar ditando aqui para vocês, mais uma questão também. Essa 17 de 93, por exemplo, é da Corregedoria Parlamentar, beleza? Então, assim, dá uma olhada nisso daqui, mas assim, Amanda, vai ser essa distribuição na minha prova? Eu acredito que não, se for CESP, eu acho que a distribuição vai ser diferente. Não caiu direito administrativo, então, assim, eu acho que se for CESP, a distribuição vai ser diferente disso daqui. Gente, não caiu direito administrativo, se você incluir ali 8.112 dentro de direito administrativo, então foi uma questão, né? Então, assim, o CESP dificilmente faria isso. Na minha opinião, ele colocaria questões de direito administrativo? Sim. E aí, eu trouxe para vocês aqui, porque uma coisa para o Senado que eu tô gostando de avaliar é a prova da Câmara dos Deputados. Então, para a Polícia Legislativa eu fiz isso e agora eu vou mostrar para vocês também em relação à prova, né, a última prova, que foi do CESP para a Câmara dos Deputados, para o cargo que é o equivalente ali, que chama analista de técnica legislativa. Então, ao invés de processo legislativo, é técnica legislativa. Então, a última banca lá foi CESP, 2012. Então, por isso que eu gosto de trazer para vocês darem uma olhada, tá? Então, em relação às atribuições, se vocês derem uma lida aqui certinho no último edital, são atribuições muito parecidas. Eu vou deixar também lá na pasta para vocês. Por quê? Porque tá bem próximo, assim, em termos de distribuição de pontos, a quantidade de questões que foram cobradas, tá próximo até do que pode ser a prova, pelo que a gente viu no projeto básico. Então, vou mostrar aqui para vocês que o projeto básico falava 200 questões, certo? Então, nessa prova aqui, vocês já vão ver que tem 180 questões. Então, uma coisa assim, próxima. Sim, eu acho que é super válido, gente, analisar sempre a prova do Senado com a Câmara dos Deputados, pelo fato da Câmara dos Deputados ter sido banca CESP. Então, banca muda muito a prova, muda muito. Como é que foi a prova? Nós tivemos aqui a prova objetiva, conhecimentos básicos, que eram 70 itens, certo? Peso 1. Português, 30 itens, peso 2. Então, gente, português tem um peso muito grande, dependente da prova. Aqui tem peso 2, então 60 pontos aqui, só de português nessa prova da Câmara. E na prova, que foi CESP, né? E na FGV ali a gente já via que tinha 17% da tua nota na prova objetiva era de português, né? Porque eram muitas questões. Então, independente da banca, você vai ter que saber muito bem português, sim. Português é uma matéria que não dá para ir mal. Não dá. Tem que ir muito bem mesmo para essa prova. Conhecimentos específicos, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas foram 80 itens, peso 2. Então, português e conhecimentos específicos aqui com peso 2. E a prova discursiva, que valia 175 pontos. Então, foi assim que funcionou a prova. E aí, se você somar aqui esses pontos, o total, né, dá 290 pontos,
certo? E aí vou mostrar aqui para vocês, pessoal, como é que funcionou a prova discursiva. A prova discursiva, eles colocaram para essa prova aqui 2 questões dissertativas. Então lembra que eu falei para vocês que no projeto básico, além da redação tem 2 questões, então aqui na prova da Câmara já tem 2 questões para vocês treinarem. De até 30 linhas cada, né? Que é meio que clássico isso dentro dos conhecimentos específicos da tua prova. Ok. Então, aqui tem o edital verticalizado, o edital, perdão, aqui de português, que foi para o CESP, inglês, e aí um detalhe, nessa prova aqui, que foi do CESP, cobrou inglês e espanhol, não foi inglês ou espanhol. Então, pode ser que seja que nem na PRF, inglês ou espanhol? Pode ser só inglês? Pode ser inglês e espanhol? Pode, sabemos? Não sabemos. O que eu faria se fosse eu? Ficaria muito forte em inglês, depois eu estudaria ainda um pouco de espanhol. Direito constitucional, então assim, prefiro muito mais esse edital aqui, prefiro, né, do CESP, que vem 1.1, beleza, prefiro muito mais que botar só Constituição Federal. Então, direito administrativo, ok, informática, então é uma matéria aí que não foi cobrada no Senado, mas também não tá ali no projeto básico, então pode ser que caia, pode ser que apareça. Conhecimentos gerais, ok, e aí vamos para os conhecimentos específicos, então era regimento interno, regimento comum, constitucional e tinha ciência política. Então, até alguns anos atrás, quando mentorando já com alguns alunos, eu já estava colocando para os mais avançados, que estavam muito bem no resto do edital, a gente já estava colocando ciência política. Por quê? Porque estava lá no edital da Câmara dos Deputados. Não saiu no projeto básico, então eu estou colocando agora para os meus mentorados? Não. Se sair, eles vão se dar de última hora depois do edital. Então, assim, ou se vier, né, no novo projeto básico. Mas, por enquanto, não estou colocando mais. Era uma coisa que antigamente a gente fazia porque estava ali na prova da Câmara. Então, quais foram as 2 questões discursivas da Câmara dos Deputados? 2 questões, na minha opinião, também muito simples. Nada demais. Uma coisa que você aqui, por exemplo, gente, de reunião preparatória, uma coisa que nas primeiras aulas ali de regimento interno você consegue responder. Então, vem aqui, reuniões preparatórias. Ele pedia algumas coisas para você responder. Então, por exemplo, datas de suas realizações. Então, por exemplo, 1º de fevereiro ali da primeira legislatura. Aí a primeira você faz a posse ali dos senadores, a segunda a eleição do presidente, depois a terceira você faz a eleição dos demais membros da mesa. Então, assim, perguntas simples. Então, pessoal, para você, depois eu vou gravar um outro vídeo explicando só como se dá para regimento interno. Mas se você já tem interesse, eu estou montando material de regimento interno do Senado, que é todo por flashcards do Anki. Se você tem interesse, já manda mensagem aí pro meu Instagram, que é o amanda.concursos, ou no meu e-mail, amandaborgesconcursos@gmail.com, pedindo informações sobre os flashcards. Eu estou montando flashcards da lei seca e realmente do regimento interno para você estar treinando e memorizando, porque a gente sabe que fazer flashcard demora muito. Então eu já fiz todos, tá? E agora eu vou colocar à venda. Ok, vamos para a segunda questão discursiva. Segunda questão discursiva, gente, também é uma questão assim que nada difícil. Gente, você pode não estar entendendo nada agora, mas depois que você já estudou dentro da carreira legislativa, essas questões você olha e você fala, essa questão aqui tá ok. Mas falava aqui de projeto de lei orçamentária anual, enviada à Câmara dos Deputados pelo Poder Executivo Federal, perguntava se a lei orçamentária tinha que ser obrigatoriamente da iniciativa do chefe do Poder Executivo e se os parlamentares estavam impedidos, né, em qualquer situação, de apresentar a emenda que implicasse aumento de despesa no projeto de lei de iniciativa do presidente da República. Então, assim, quando você está estudando, você sabe que essas questões aqui, todas que eu falei para vocês, tanto do Senado quanto essas 2 da Câmara, são questões mais simples, na minha opinião. Podia ser muito mais difícil que isso? Podia sim. Se fosse uma da tramitação ali, legislativa, na minha opinião, fica muito mais complicada a questão. Pode ser que venha? Pode ser. Tá? Uma questão mais complicada pelo nível da prova, o nível da concorrência. Ok, próximo slide. Amanda, dá tempo ainda de fechar o edital? Dá. Fechar o edital uma vez é suficiente para passar? Na minha visão, muito difícil. Você conseguir passar fechando o edital uma vez. Só se você for, assim, na minha opinião, um gênio, tem um material, assim, excelente, excepcional. Mas dá para você fechar o edital, sim, até a prova. A gente não sabe quando vem a prova aí, mas até hoje, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente não tem edital na praça, certo? Então, assim, eu já fiz uns cálculos, eu já tive vários mentorados. E aí, gente, um estudante, uma pessoa que estuda com afinco, trabalhando, estudando nos feriados, nos finais de semana. Então, a pessoa consegue fechar esse edital aí em uns 5, 6 meses. Fechar uma vez. Depois você vai fechando o edital várias e várias vezes, ok? Complementando seus estudos. Uma pessoa que não tá trabalhando, a gente consegue fechar esse edital aqui em 3 meses. Sério, 3 meses sim você consegue fechar o edital? Sim, se você não tá trabalhando. Eu conhecer aí, gente, meus programas de mentoria focados aí para o legislativo. Eu tô tentando abrir uma turma também com o meu pai, que é policial legislativo, tá? Então, se você
policial legislativo da Câmara, meu pai, e eu sou técnico no caso. E aí, vocês podem estar enviando um e-mail mesmo, tá? Tem meu e-mail, vou colocar ele aqui de novo, ou então lá no Instagram, para vocês perguntarem como é que tá funcionando o programa de mentoria, tá? Já focado ali no legislativo mesmo. E aí, dá tempo de fechar o edital? Sim, só que tem que estudar direito, gente. Tem assim, você quer trabalhar no Senado? Não existe mais vida social para você. Porque se existir daqui até a prova, vai ser muito difícil de ser aprovado. A não sei que você esteja estudando há anos, tá? Mas você está começando agora, você está muito atrás no tempo. Então você tem que recuperar esse tempo perdido aí, gente, abrindo mão. Porque para passar no Senado não dá para ser mais ou menos proposta. Tem que ir muito bem preparado. Então, aí, que nem eu falei pra vocês, né? Trabalhando, você consegue fechar de 5 a 6 meses o edital. E sem trabalhar, estudando com afinco, você fecha o edital em 3 meses. Então, dá tempo? Dá. Dá tempo de começar a estudar, beleza? Amanda, eu preciso fechar o edital, eu posso sair abandonando algumas matérias. Então, tem gente que me pergunta assim, Amanda, eu preciso ler essas resoluções? Precisa. Preciso estudar inglês? Precisa. Então, gente, tudo que tá ali, eu preciso estudar literatura? Tá no projeto básico? Então precisa, tá? Gente, esse concurso é um concurso muito alto nível. Então não é um edital imenso, assim, que nem os editais dos meus mentorados da Receita Federal, dos mentorados da área de controle externo, da área fiscal. Então esses mentorados, como o edital deles é muito extenso, a gente consegue cortar algumas partes ali que não são prioritárias, que são pouco cobradas. O edital de vocês é um edital, gente, tamanho mediano. Dá pra você sair cortando coisa? Não. Sai cortando coisa no meu concurso? Não. Tudo que tava no meu edital, eu estudei várias e várias vezes. Mesmo uma lei ali que nunca tinha caído, sim, várias e várias vezes. Eu sabia que a questão que caísse ali, que fosse possível de ser acertada, eu tinha que acertar para ser aprovada no meu concurso. Então você tem que ter essa mesma mentalidade. Então precisa fechar o edital? Sim. Não só uma vez, várias vezes. Então, já se você não estava meio perdido, não estava sabendo direito, já tô deixando esse recadinho. Pessoal, eu vou finalizar esse vídeo para não ficar tão extenso. Vou gravar um outro vídeo que vai ter várias dicas. Então, eu vou explicar detalhadamente como você vai se preparar para a discursiva, para a redação, como você vai se preparar para a língua estrangeira. Então, eu vou gravar todos esses vídeos, porque não cabe nesse. Como você vai estudar o regimento interno, eu vou fazer só um vídeo explicando como estudar o regimento interno, como estudar a lei seca. Então, eu vou fazer vários vídeos nesse sentido. Se você ainda não assistiu, veja os outros vídeos do canal. Se inscreva aí também, ativa as notificações para você receber e estar assistindo, acompanhando os próximos vídeos, ok? Pessoal, para quem não conhece também, eu tenho uma planilha completa, então vendo essa planilha que é focada ali para o Senado Federal. Então você manda o seu cargo, eu já mando a planilha para você. Então se você tiver interesse em conhecer, dá uma visitada ali no meu site, que é www.amandaconcursos.com. Lá tem também falando um pouquinho dos meus programas de mentoria. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou trazer outros vídeos, eu quero gravar o de analista administração. Se tiver outro cargo que vocês queiram, peçam aí. E me sigam lá no meu Instagram, que é amanda.concursos. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!